de mensalão, de petrolão, de lava-jato, de mala de dinheiro, de impeachment. Quem que fez isso? PT. Deixe de comer coisa cara, tá tudo caro. Então nós vamos entrar no regime venezuelano aqui, né? Que lá foi uma das populações do mundo que mais reduziu o peso, né? Se alguém quer emagrecer, vá para Venezuela, né? Que falta comida. Fala pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui com o governador Romeu Zema, onde ele vai falar diversos assuntos, muito bom, sensacional, entrevista bacana, de qualidade. Aqui ele vai falar sobre os projetos para 2026, o estado de Minas Gerais, a situação do Brasil e vai falar sobre esse desgoverno que você já sabe que aí está. Antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e vamos assistir esse conteúdo agora. Eu tenho todos os motivos, né, para criticar o PT. Agora eu vou além. Em 2015 e 2016, eu era presidente de uma empresa. Essa empresa tinha 7.500 funcionários. Devido à recessão provocada pelo PT, naqueles 2 anos, eu tive de demitir 2.500 funcionários. Foram os piores anos meus no setor privado, esses anos de 2015 e 2016. E um detalhe, naqueles 2 anos, Branca, só o Brasil estava em recessão. Os demais países da América Latina crescendo, Europa crescendo, Ásia crescendo. E recessão aqui por causa de quê? De mensalão, de petrolão, de lava-jato, de mala de dinheiro, de impeachment. Quem que fez isso? PT. E agora estão fazendo de novo. Mas eu não vou ficar calado, não. Está aí de novo a gastança, está aí de novo aumento de impostos, está aí de novo corrupção. E quando chega em época de eleição, eles são capazes de tudo para poder ganhar voto. É o partido da politicagem, é o partido que quer continuar no poder para continuar espalhando, distribuindo favores e mordomias e etc. aí para a companheirada. Qual é o estado que o senhor vai entregar no final do ano que vem, depois de 8 anos à frente do governo? Nós tivemos em Minas, Silvio, prefeitos que renunciaram, prefeitos que adoeceram e até que suicidaram, quando o PT estava dirigindo o Estado. E o pior, uma desconsideração total com o mineiro. Não tinha medicamento na rede pública hospitalar, a merenda escolar era uma água com um pouquinho de arroz. Para você ter ideia, o último ano do PT ele investiu na merenda escolar 19 milhões no ano. Eu estou investindo quase 500 milhões no ano, para você ver a diferença disso. E olha que é um partido que tem o discurso do social. Eu falo que é só o discurso, porque o resultado é totalmente ruim para as pessoas. E um partido que eu diria até criminoso, que uma das coisas que eles fizeram lá, que eu herdei, que eu tive de solucionar, foi o envio do nome de 240 mil aposentados, pensionistas, funcionários públicos para o SPC Serasa, porque descontaram do salário, descontaram da aposentadoria aquilo que era para pagar para o banco e se apropriaram disso. E o cemitério de obras inacabadas que eu recebi, que tudo quanto é obra no Estado, eles paralisaram, foram incapazes até de cercar, tudo vandalizado, depredado, e eu vou entregar um canteiro de obras em andamento também. Então, um Estado que estava de joelho, arruinado, nós vamos entregar um Estado muito diferente. Mas foi uma tarefa dura. Eu tive, no início da minha gestão, de tomar medidas duras que ainda estão em vigor e eu faço questão de dar o exemplo. Eu falei, um Estado quebrado não pode ter um governador morando num palácio. Um Estado quebrado não pode ter um governador que só desloca de helicóptero. Em vez de morar no palácio, aluguei uma casa perto do local de trabalho, que eu pago o aluguel. Em vez de ter 32 empregadas, garçons, governantas, jardineiros, eu tenho uma empregada que eu também pago e, em vez de ir de helicóptero para o trabalho, eu vou de carro. Então, quer fazer economia? Em vez de falar muito, comece atuando. E o resultado está aí. Nós enxugamos a máquina pública entre governo, autarquias e estatais, mais de 50 mil cargos.
desnecessários. E todos os indicadores melhoraram. É você colocar ferramentas de gestão e não ficar fazendo politicagem. Então, eu estou aqui atuando como brasileiro. Antes eu era empresário, eu falava, minha voz não era escutada, não. Eu estava lá no interior de Minas, presidente de uma empresa que atua no varejo, etc. Mas hoje, como governador, eu continuo crítico. Então, não ficarei calado com essas barbaridades que estão acontecendo aqui no Brasil, provocadas pelo partido que destruiu o meu Estado. E um detalhe importante, eu vi o meu Estado ser destruído. Quem não está em Minas não viu. Eu tenho funcionários espalhados em todas as regiões de Minas e vi a calamidade que foi. E a gente na loja chorando, falando, eu não vou conseguir pagar a prestação esse mês, porque eu sou aposentada, mas sempre paguei em dia aqui, tirava todos os carnezinhos que tinha comprado e falava, porque eu sou aposentada do Estado e esse governador do PT não me paga. Então é muita indignação, sabe? Então foi por isso que eu tenho aumentado a tom, que eu estou vendo a repetição. E nós mostramos que em Minas Gerais foi possível fazer a mudança. Meu governo não tem escândalo. Meu governo... Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho? 0. Nenhum. Sabe quantos indicados lá, protegidos, que eu coloquei? 0 também. Eram 21 secretarias, nós reduzimos para 14. Todos os secretários passaram por um processo seletivo. Inclusive, contratamos o que eles chamam aí no mercado de headhunter, né, para poder levar os melhores nomes. Então, eu quero ajudar o Brasil. Pergunta da Denise Campos de Toledo. Governador, boa noite. E eu queria voltar a falar sobre as finanças do Estado. Minas Gerais tem uma das maiores dívidas estaduais junto à União e agora tem a dívida da ordem de 165 bilhões. E o senhor tem defendido o programa de pleno pagamento da dívida dos estados com a União, Propag, como uma alternativa, inclusive para reduzir o custo. E isso ainda pesa na gestão das finanças. O senhor tem anunciado cortes, inclusive do orçamento, anunciou que não vai dar reajuste para os servidores. Eu queria até confirmar isso daí, porque eu vi algumas manifestações contrárias a essa posição, só aquelas áreas em que houve determinação mesmo da Assembleia. A dívida ainda é um problema nessa questão da gestão das finanças, mesmo com todo o ajuste feito até agora, né? Exato. Denise, primeiro tem que ficar muito claro. Eu assumi um Estado quebrado e para Estado quebrado ninguém empresta dinheiro. Eu não peguei R$1 emprestado. Até hoje eu só paguei dívida. A dívida que existe lá foi toda feita pelo PT, pelos outros governadores. Até hoje, eu acho que eu sou, se tivesse aí um recorde de pagador de dívidas no Brasil, eu acho que eu estaria aí bem no ranking para poder ganhar esse recorde aí. Então, essa dívida, eu herdei ela, não fiz R$1, 1 centavo. O único documento que eu e meu secretário de Fazenda, acho que não assinamos, é empréstimo, financiamento. Porque Minas tem a pior nota de crédito possível, desde que eu assumi. Está melhorando, como você acompanha aí. A economia do Estado cresceu, mas os juros, o serviço da dívida cresceu muito mais. É como se qualquer um de nós aqui fizesse um financiamento imobiliário de 30 anos da casa própria. Começamos a pagar 10% do nosso salário. Não, tá tudo bem, 10% do salário, dá para tocar a vida sem problema nenhum. E daqui a 15 anos, nós estamos pagando 60% do salário. Nós temos um governo federal agiota no Brasil. Essa dívida que foi feita lá atrás, foi para liquidar bancos, não foi uma dívida feita para investimentos, construção de estradas, etc. Então, é uma dívida que já penalizou muito Minas Gerais e que está penalizando outros estados. Só que o presidente Lula fez vetos lá que está inviabilizando a adesão de vários estados. E a de Minas, muito também. Os vetos que ele fez é praticamente falar assim, é um Propag, entre aspas, meio que de mentirinha. Então, para os próximos governadores, se nós conseguirmos aderir ao Propag, será muito importante. Estamos trabalhando para aderir,
Mas com os vetos a situação ficou muito pior. Nós estamos fazendo contingenciamento, uma série de medidas extras ainda de economia por causa desses vetos. E vamos lutar para que os vetos caiam. Agora, os outros estados, pelo que eu tenho acompanhado, acho que dificilmente vão aderir por causa do veto. E vai custar caro para o governo federal, porque ele vai ter de acudir. Do jeito que está hoje, com a cobrança desse serviço da dívida, que é IPCA mais 4, não tem arrecadação de nenhum estado que cresce IPCA mais 4%. E um detalhe, são os estados mais importantes do Brasil. Eu sempre cito que o ano passado o Brasil teve um superávit na balança comercial de 74,5 bi de dólares. 74,5 bi. Minas Gerais foi responsável por 25 bi. 1/3 do superávit do Brasil foi Minas Gerais que gerou. E isso significa mais reservas. E mais reservas significa uma moeda mais estável. Então, um estado que contribui tanto é um estado que tem sido desconsiderado. Vai lá ver as rodovias federais. Semana passada nós tivemos na BR-251, no norte de Minas, 9 óbitos num acidente. Responsabilidade do governo federal. É um governo que investe pouco, que cobra taxa de agiota e é um estado que está lá resistindo. E foi no PT que ele afundou. Vale lembrar, Minas Gerais afundou no PT. Deixa eu passar para o Fábio Zanini. Boa noite, governador, tudo bem? O senhor é apontado como um pré-candidato presidencial da centro-direita para o ano que vem. Mas há outros, inclusive vários colegas governadores seus. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, Tarcísio, Ronaldo Caiado. Recentemente, o ex-presidente Michel Temer veio com uma ideia de juntar esses governadores todos para criarem um programa comum. Bom, o Bolsonaro é o maior nome da direita do Brasil. É um candidato natural da direita. Se ele conseguir os seus direitos políticos, eleitorais de volta, ele seria, com toda certeza, o candidato. Mas eu vejo com muito bons olhos esse movimento crescente da direita, que só tem ganhado vulto, na minha opinião, pelo que eu acompanho. Agora vai caber aos líderes partidários conduzir essa questão. Eu estou lá governando Minas Gerais, nunca fui político na minha vida, ainda não me considero político. Acho que a minha conversa aqui é de um inconformado, né? Acho que até pelo tom. Eu sou governador de Minas porque eu sou um inconformado mesmo e acho que tinha muito mineiro inconformado. E eu vou estar, Zanini, participando muito desse movimento da direita no ano que vem. Eu quero estar contribuindo com esse movimento de direita. Vai ser uma eleição importantíssima, o ano de 2026 para o Brasil. E nós precisamos tirar o PT. Está dando para ver aí, inclusive com esse aumento do IOF aí de hoje, que nós estamos na contramão da história mesmo. Então, estarei com a direita aí trabalhando muito. Qual é o seu relacionamento hoje com o presidente Lula e como que o senhor acha que vai ser no ano que vem? O senhor espera alguma pegadinha, algum boicote, alguma armadilha no ano que vem para eventualmente minar uma sua eventual candidatura? Eu percebo que, inclusive, já existe, né, alguma coisa nesse sentido aí. Percebe-se, né? É difícil de provar, né? Mas você vê várias dificuldades, etc., essas próprias BRs que estão em Minas Gerais, né, com mal conservadas, com muitos acidentes, indicam claramente isso. E o Investe Minas, o meu governo, é que fez todas as tratativas para poder trazer esse investimento, mas na hora de anunciar, o governo federal falou que iria lá. E foram, e tomamos conhecimento antes que eles tinham pego todo o pessoal vermelho para estar presente lá para me vaiar, entendeu? Então, acabei cancelando a minha ida lá. Minha agenda está sempre com coisas atrasadas. Falei, não, temos coisas aqui mais importantes para fazer. Um fato interessante, a minha empresa, a empresa que eu administrei, sou sócio, né? Não é minha não, é da família. 2 meses atrás, chegaram lá 7 veículos da Polícia Federal. Nunca na história da empresa, que tem mais de 100 anos, teve uma fiscalização desse jeito. Chegou lá Ministério do Trabalho,
acompanhado de 7 viaturas da Polícia Federal. Isso foi quando? Me desculpe interromper. Isso foi agora em fevereiro. Então, no governo do Lula. Isso, exatamente, agora em fevereiro. Chegaram lá para fazer conferências. Agora precisava... Mas o senhor tem elementos para dizer que foi uma perseguição política, é isso? Que é uma Eu questão deixo para política? vocês concluírem aqui. Em 102 anos, a empresa tem 102 anos. Nunca entraram lá com força policial. A empresa está aberta, sempre foi fiscalizada. É uma das melhores empresas para se trabalhar de Minas Gerais, de acordo com o Great Place to Work. E chegaram lá para... Qual era a alegação que foi apresentada? Fiscalização de praxe. Aí não encontraram nada, sabe para onde que foram? Para as empresas terceirizadas. É uma coincidência, né? Concorda? Né? Uma coincidência isso aí. Ó, eu falo que ser da esquerda tem um lado que é muito bom, porque eles têm o discurso que agrada as pessoas, né? Só que não é discurso que melhora a vida das pessoas, né? Falar bonito, prometer o paraíso na terra, né? Que é o que a esquerda costuma fazer. Então eu vejo que a direita, ela precisa melhorar, na minha opinião, a comunicação. Sabe? É mostrar. Eu acho que nós somos tão envolvidos, estamos sempre tão procurando melhorar, dar resultado, que a gente deixa, às vezes, um pouco o discurso do lado. E a esquerda, que parece que não tem o que fazer, né? Fica aí fazendo 1000 promessas, né? Fica aí vendendo fantasia para as pessoas, né? E muita gente acaba acreditando. O que o senhor comeu banana com casca? Então, foi uma indignação ali, né? Eu acho assim o cúmulo do absurdo, né? Aí eu acho que entra o que a Branca aqui falou, né? Parece que a esquerda vive no mundo das nuvens. Acho que a direita deveria aproveitar mais, né? Alguém falar para a dona de casa, procure o produto mais barato. É o cúmulo do absurdo, né? Ela está fazendo isso do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, né? Deixe de comer coisa cara, está tudo caro. Então nós vamos entrar no regime venezuelano aqui, né? Que lá foi uma das populações do mundo que mais reduziu o peso, né? Se alguém quer emagrecer, vá para a Venezuela, né? Que falta comida. Então, assim, você vê claramente, foi uma indignação aquilo ali, né? E coei café com pó seco no sol também, que é uma porcaria também. Então, eu estava querendo ver ali, naquele momento ali, o que era possível fazer de economia, né? Mas eu vi que o brasileiro, a dona de casa, já faz toda a economia possível. Nesses últimos meses aí, talvez, e não tem nada a ver com a entrada do novo marqueteiro, na minha opinião, se pegar as redes sociais, foi que nós começamos a ver, como eu disse aqui agora há pouco, a repetição de 2015 e 2016. Nós estamos vendo a economia tomar anabolizante, como aconteceu lá com Dilma, né? A pessoa fica fortona, bonitona, né? Igual o Hulk, aquele homem verde lá, e depois vai vir problema renal, problema cardíaco, problema de impotência, problema de toda a natureza. O que nós estamos assistindo, esse governo falar, e me dá uma indignação enorme, o desemprego caiu, a economia está crescendo, é uma economia anabolizada. Nós estamos plantando problemas para o futuro. E um exemplo foi hoje, esse aumento do IOF que aconteceu aí. Nós temos em Minas Gerais uma polícia respeitada, que vai completar agora 250 anos, que entra em todas as vias públicas de todas as cidades do estado. Lá nós não temos, graças a Deus, né, um crime organizado dominando ruas, bairros, etc. Mas estamos muito preocupados com essa questão do crescimento dessas organizações criminosas. E, infelizmente, o governo PT não está sabendo lidar com essa questão, né? Parece que até gostam, né, de enaltecer. Como lidar, governador? Essa é a pergunta. Qual é o seu plano? Qual é linha dura? Isso, como eu disse, se divide, né, direita e esquerda. Lá em Minas, eu determinei, invadir propriedade privada é crime, é o que está na lei. Falei, nós vamos seguir. Agora nós temos um governo lá em Brasília que incentiva a invasão de propriedade privada.
desobedecendo a Constituição, então fica muito difícil. E agora vem com uma história da PEC da segurança que ela vai resolver. Não é a PEC da segurança que vai resolver, o que vai resolver é colocar o bandido atrás das grades. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados e você pode fazer também. Desde que você estude e aplique o método da maneira certa e você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então, isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. Pessoal, sensacional essa entrevista do governador Romeu Zema. É uma pessoa incrível. É claro que ele não vai sair candidato a presidente. Ele já demonstra isso pelas falas dele. Ele quer contribuir, sim. Ele quer trabalhar para contribuir, para construir uma candidatura forte para tirar o desgoverno que aí está. Essas são as falas de Romeu Zema. E, embora seja muito criticado pelas ações que tomou no seu estado de Minas Gerais, mas veja só, o Zema é um homem honesto. Veja que o Zema, ele é transparente com o governo do seu estado. Aí muitos criticam, não, mas as estradas ainda estão ruins. Pior estava quando ele pegou aquele estado, estava quebrado, estava na falência. E é claro que existe uma dívida ainda monstruosa, lógico. Minas Gerais tem uma dívida monstruosa que não consegue pagar, por quê? Porque a dívida, ela cresce mais do que o crescimento do próprio país. Então é uma dívida impagável, mas ele vem, da maneira como ele está trabalhando, ele vem pagando, ele vem diminuindo essa dívida. É claro que não tem como fazer milagre, mas o estado de Minas Gerais hoje é outro estado. Quando o PT, a esquerda, estava governando lá em 2016,
Quem é do Estado se lembra e sabe como estava a situação. Salários atrasados, falta de merenda nas escolas, estava um desastre, né? E a esquerda, e outra coisa, o governador esbanjando. O governador que só sabia gastar, que só sabia esbanjar, o Romeu Zema disse. Era 4 aeronaves para o governador. Era 7 aeronaves, aliás, para o governador, 4 elevadores. O Zema disse, o primeiro a dar exemplo aqui vai ser eu. Desligou os elevadores. As aeronaves ele deixou para a utilização do Estado, caso precise em uma ocorrência, em alguma coisa. Ou seja, ou você corta o mal pela raiz, dá o exemplo, enxuga a máquina, né? Porque esse desgoverno que aí está é 37 ministérios. No tempo de Bolsonaro era 23. Veja só a diferença. Então, como o Brasil, o país, tem condição de crescer se o governante gasta mais do que o que arrecada? E é porque cada vez mais ele inventa um imposto novo para cobrar mais imposto. Saiu algumas matérias aí que mostram que a questão de imposto aqui no Brasil, ela cresceu tanto que a arrecadação ela aumentou no governo federal. Aumentou mais do que no governo passado a arrecadação. Mas eis o seguinte, os gastos do governo também subiram de forma elevada. Ou seja, eles querem manter os gastos lá em cima e para compensar isso eles têm que pegar do bolso dos trabalhadores. Então esse desgoverno que aí está, parece que ou ele quer destruir mesmo a vida do cidadão brasileiro, não pensa, ou então não sei nem o que dizer. Então, infelizmente, graças a Deus é o último ano desse governo, tem esse resto de ano ainda, metade desse ano e o ano que vem, para que esse governo se despeça logo, saia logo, porque não tem postura, não tem administração, não sabe administrar, não tem pessoas competentes nas pastas para administrar. Na educação, não tem uma pessoa competente, na saúde, na justiça. O ministro da Justiça quer concentrar poderes para si, quer tirar as prerrogativas dos governadores. O Camilo Santana vem com essas ideias do pé de meia, eleitoreiro isso aí, porque eles querem pegar os votos dos mais jovens, né? Aí vem o Fernando Haddad, que não tem qualificação nenhuma em economia, tá na pasta da economia. Vai comparar o Paulo Guedes antigamente, um PhD em economia, estudou em universidades, fundou banco e tudo. Aí pega o Fernando Haddad, que nunca sequer estudou economia, aí coloca numa pasta dessa. Não tem como dar certo o país. É por isso que nós estamos vendo a situação do jeito que está. Então tá aí, o Romeu Zema representando uma parte da direita, tem ele, tem o Tarcísio, tem o Caiado, tem o do Rio Grande do Sul, que ninguém sabe se é direita, esquerda, centro, ninguém sabe o que ele é. É pessoas igual o Kassab do centro, pula para onde tem mais vantagem. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Tomara que eles façam uma frente ampla, não igual àquela que a esquerda fez, em frente ampla para a democracia, né, que aquela era as histórias deles, mas que façam uma frente ampla para tirar esse desgoverno no próximo ano. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.